Meus cumprimentos a você que está me assistindo. É um grande prazer que nós damos início ao nosso quarto diálogo do nosso curso de especialização em Direitos Humanos na Escola Superior do Ministério Público da União. Iremos tratar hoje do chamado litígio estratégico em direitos humanos, que, obviamente, é muito importante no manejo dos sistemas internacionais de direitos humanos. Em primeiro lugar, vamos definir o que vem a ser litígio estratégico, que, claro, conceitua-se em contraposição ao chamado litígio individual, ao chamado litígio clássico. O litígio clássico teria uma abordagem voltada aos interesses do cliente e, obviamente, levaria em conta sempre uma atuação que o beneficiasse. O litígio estratégico, em que pese possa existir, claro, vítimas e violações específicas de direitos humanos, utiliza essas violações, utiliza então esse cenário para obter uma transformação social, abarcando então toda a temática daquele direito específico. Trata-se então de uma visão estruturalista da defesa de direitos humanos. Qual é a origem e qual é o sentido de termos um litígio estratégico em direitos humanos? Em primeiro lugar, na promoção de direitos humanos, é possível identificar três, pelo menos, estratégias de atuação. A primeira delas é a estratégia promocional, que visa gerar publicidade e, com isso, convencer os agentes públicos e também privados da necessidade de incrementar, de gerar alteração da situação de um determinado direito em uma localidade. Essa estratégia, óbvio, promocional, gera, claro, impacto, especialmente em estados democráticos, em estados nos quais a situação de grupos vulneráveis sensibiliza, especialmente a opinião pública, os agentes eleitos. Uma segunda estratégia é a chamada advocacy. O nome pode ser um pouco enganoso. Na verdade, trata-se de suscitar debates nos agentes que tomam decisões, especialmente nos parlamentos. Busca-se, numa atividade, por exemplo, de lobby, desenvolver uma atuação que gere dados, que fundamente a alteração de políticas públicas. E por isso é tão importante também a articulação entre diversos setores envolvidos da sociedade civil para que, finalmente, as autoridades, em geral eleitas, adotem posturas de modificação da situação. E a terceira estratégia, aí vem a nossa atuação voltado ao litígio estratégico. Essa terceira atuação visa transformar também, claro, uma temática de direitos humanos por intermédio de ações em geral voltadas ao sistema de justiça nacional e também aos sistemas internacionais de proteção de direitos humanos. Uma vez, como já ficou aqui exposto nas aulas anteriores, os sistemas internacionais de direitos humanos complementam uma estratégia de promoção de direitos porque são invocados, especialmente no caso dos grupos vulneráveis, para atuar na falha do Estado. Pois bem, dito isso, o litígio estratégico de direitos humanos tem origem especialmente na prática das clínicas de direitos humanos nos Estados Unidos, especialmente nos chamados momentos de defesa de direitos civis e, nesse caso, as clínicas que originalmente estariam voltadas tão somente para fornecer uma prática aos estudantes de direito, perceberam que também poderiam agir, atuar na transformação social, ou seja, não era suficiente tão somente a defesa individual quando se percebe que, na verdade, se trata de grupo vulnerável, se trata de um acúmulo de violações que mereceria uma atuação sistematizada, uma atuação, então, que gerasse uma sensibilização do poder público para atuar não somente no caso concreto, para superar e reparar danos àquela vítima, mas em toda uma coletividade. Então, o chamado litígio estratégico de direitos humanos desenvolve-se fortemente nos Estados Unidos para que se chegasse à Suprema Corte nos Estados Unidos, à Suprema Corte norte-americana, um caso que gerasse, então, uma grande transformação social, especialmente os casos de discriminação social pela manutenção
de práticas nos Estados-membros da Federação Norte-Americana de intensa violação de direitos, especialmente de grupos vulneráveis, como, por exemplo, os grupos que foram inferiorizados por discriminação racial. Como se dá o litígio estratégico de direitos humanos no ponto de vista dessa integração entre o Sistema Nacional de Justiça e os sistemas internacionais de proteção de direitos humanos? Em primeiro lugar, pela sua essência, o litígio estratégico de direitos humanos parte, claro, de uma cuidadosa escolha de um caso que possa ser considerado paradigmático, cujas características gerem tanto a sensibilização da sociedade quanto dos agentes públicos e que sua solução possa gerar, inclusive, um amplo efeito de transformação. Não quer dizer que esse caso será bem sucedido. Muitas vezes a derrota não significa uma derrota propriamente dita no litígio estratégico. Se, por exemplo, um caso que é intensamente debatido no sistema de justiça gera, por exemplo, a visibilidade e a sensibilização, uma derrota no sistema de justiça pode gerar um grande sentimento que a solução não foi adequada, um sentimento de injustiça e, com isso, obter uma mobilização nos parlamentos. Então, o litígio estratégico de direitos humanos, ele busca essa extrapolação do caso concreto. Pois bem, quais são as premissas para a existência de um litígio estratégico, levando em consideração, claro, a existência desses casos paradigmáticos, ou seja, dentro de um contexto no qual um grupo vulnerável ele é afastado, ele é esmagado, ele é inferiorizado, ele é discriminado, é possível identificar esse caso paradigmático. Em primeiro lugar, a existência de um sistema de justiça nacional independente e, no tocante à atuação dos sistemas internacionais de direitos humanos, a existência da aceitação pelo Estado da atribuição desses sistemas internacionais para atuar nesses casos. No caso brasileiro, entendemos que essas duas premissas estariam satisfeitas. Nós temos um sistema nacional de justiça, nós temos um poder judiciário independente e o Brasil já aceitou a existência de mecanismos internacionais de direitos humanos com atribuição justamente para exercer essa vigilância internacional sobre o Brasil. Aliás, o Brasil reconheceu a jurisdição obrigatória da Corte Interamericana de Direitos Humanos, um sofisticado instrumento para a proteção de direitos e para o exercício do litígio estratégico. Em um segundo momento, uma premissa também que pode ser debatida é justamente a atuação tanto do sistema de justiça nacional e também internacional sobre as chamadas políticas públicas, já que o litígio estratégico visa a transformação de um determinado segmento ou temática de direitos humanos. Em muitos casos, o chamado ativismo judicial nacional e internacional é questionado, especialmente em face da chamada separação das funções do poder. Seria afirmado que a atuação do Poder Judiciário extrapolaria a sua atuação tradicional de dar uma solução a um caso concreto. No Brasil, tanto a atuação do Poder Judiciário Nacional quanto dos sistemas internacionais de direitos humanos compreendem não só a atuação perante o caso concreto, mas também a atuação de transformação de um determinado segmento, ou seja, é inegável que há, sim, a atuação nas chamadas políticas públicas. Em nome, por exemplo, de princípios constitucionais e utilizando instrumentos que, aliás, foram concedidos não só pelo Poder Constituinte originário, mas também pelo Poder Constituinte derivado e também por leis, cada vez mais o Poder Judiciário, e aí vou dar um exemplo tão somente, por intermédio do seu órgão de cúpula, o Supremo Tribunal Federal, possuem, então, atribuições que, a partir de um determinado caso concreto, generalizam para todo o sistema de justiça. Não vou aqui tecer minúcias, o meu tempo é muito curto, mas desde repercussão geral ou mesmo interpretações
que generalizam a partir de um caso concreto. Podemos também citar a súmula vinculante e, especialmente, o controle de constitucionalidade, o controle abstrato, que gera, claro, transformações pelo seu efeito vinculante e pela possibilidade do Supremo Tribunal Federal interpretar de maneira, vamos chamar assim, generosa, conceitos indeterminados na nossa Constituição. E também, no chamado Sistema Interamericano de Direitos Humanos, nós temos sempre a possibilidade, por intermédio das demandas estruturais, a atuação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, estabelecendo, no momento de ditar políticas reparatórias, grandes alterações do direito interno. Um terceiro ponto, entretanto, uma premissa importante, é justamente a existência de um acesso que seja facilitado para o litígio estratégico. Nesse ponto, nós temos problemas. Delonga, o iter de um processo judicial até o trânsito em julgado é demorado. Não se diga que o controle abstrato ele é rápido. Há casos emblemáticos de mais de 24 anos para que uma ação do controle abstrato tenha transitado em julgado, sem contar o custo disso. A necessidade de acompanhamento, e não é só um acompanhamento judicial, ou seja, o pagamento de honorários, custas, é necessário que o litígio estratégico também seja sempre mantido em evidência. Por isso, uma boa assessoria de comunicação, uma política de transparência, de visibilidade. Eu sempre digo na atuação de qualquer um que milita na área de direitos humanos, isso não se faz com timidez, isso não se faz com opacidade, com camuflagem. É necessário expor de modo transparente e convincente os argumentos que levaram à existência desse litígio. Continuando, temos também uma premissa, que haja uma atuação extremamente clara entre aqueles que estão arquitetando esse litígio estratégico e as vítimas. Não pode existir uma disparidade informacional. Muitas vezes são organizações não governamentais, ou agentes públicos, Defensoria, Ministério Público Federal, que utilizam instrumentos para a defesa desses grupos vulneráveis. Mas a voz da vítima é muito importante. A vítima não pode ser considerada tão somente, e não pode ser considerada tão somente como um objeto, um instrumento útil para aquele litígio estratégico. E essa disparidade informacional muitas vezes existe, especialmente porque não está claro para a vítima qual é o sentido de tudo aquilo, por que tudo aquilo. Então, isso é muito importante para que haja o litígio estratégico. E, finalmente, uma premissa importante e também pode se transformar em limite, diz respeito à própria implementação, ou seja, de que modo se obtém aquilo que se espera de um litígio estratégico, que é, por exemplo, a transformação e a implementação de uma política pública. É problemático, especialmente em relação às deliberações internacionais. Nós iremos ver na próxima aula os chamados precedentes transformadores, de que modo isso pode ser encampado pelos agentes do sistema de justiça brasileiro. É também problemático em relação à própria reação, tendo em vista que o litígio estratégico ele busca uma atuação diferente, uma atuação proativa do Sistema Nacional de Justiça, dos sistemas internacionais de direitos humanos. Pode existir reação de grupos majoritários que podem entender que estão sendo prejudicados, que a sua hegemonia está de alguma maneira sendo ameaçada, e com isso pode existir reações por intermédio de projetos de lei, por intermédio inclusive de propostas de emenda constitucional. Então, também é muito interessante que no litígio estratégico esteja-se preparado para essas reações, que se esclareça a sociedade da justiça, dessa interferência no Sistema Nacional de Justiça ou dos sistemas internacionais de direitos humanos, de modo a que haja um apoio social para que a vitória não seja somente uma vitória de pirro, né? Ou seja, ganha-se a batalha, mas se perde a guerra. Isso, então, é extremamente importante para o litígio estratégico. Nós temos, de novo, um texto complementar sobre litígio estratégico, então estou sempre à disposição para qualquer dúvida e agradeço a atenção de vocês. Um abraço.